A nossa querida irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, como se sabe, passou por um intenso sofrimento físico, com a saúde fragilizada, especialmente por causa de problemas respiratórios. Irmã Dulce precisou ser internada diversas vezes. E uma das principais testemunhas dessa luta foi o médico pneumologista baiano Almério Machado, ele que morreu no ano passado e acompanhou a religiosa por boa parte da vida dela, tanto que Almério Machado colocou no papel as vivências com a então irmã Dulce. E o resultado foi o livro O Médico e a Santa, que vai ser lançado neste sábado aqui em Salvador, como parte da programação da festa de Santa Dulce dos Pobres, que é realizada nos primeiros 13 dias de agosto. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a filha do autor e editora do livro, a jornalista Jaqueline Moreno Machado, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer recebê-la, Jaqueline. Seja bem-vinda, bom dia, tudo bom? Bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. É uma sexta-feira já, que já está na quase o antepenúltimo dia da trezena da Santa Dulce dos Pobres. E a gente lança o livro no penúltimo dia, né? O milagre já aconteceu. Que legal. Só eu estar aqui com vocês é muito interessante mesmo. Lançamento que está marcado para amanhã. O livro sai pela editora baiana Fábrica das Letras. Que privilégio seu, não? Você, filha caçula de Dr. Almério Machado, e agora tendo o privilégio de editar o livro. Você, inclusive, estava comentando mais cedo aqui conosco, aqui ainda pelos bastidores, teve a oportunidade de entrevistar o seu pai como jornalista, ele que acompanhou a vida de irmã Dulce, foi super procurado pela imprensa em geral na época. Como é que é essa relação hoje, você sabendo que ele deixou esse legado, uma obra certamente fantástica, e você tendo a chance de editar o livro? Na verdade, a gente fez um pacto de vida. Esse livro é fruto do desespero, porque quando meu pai quase morreu mais uma vez, porque ele era um cuidador de vidas, mas ele tinha uma vida muito frágil, apesar de ser aquele homem que trazia muita luz, né? muita muito força. Vigoroso. Né? Ele tinha um vigor, mas ele sofreu desde muito cedo. Eu vivia cuidando de meu pai ainda criança, para saber se estava respirando, acordava cedo, sabe aquela coisa de criança? E uma dessas quase mortes de meu pai na UTI, que ele realmente já não suportava mais, ele tem problema de saúde de A a Z, como ele dizia. Eu falei, pai, você vai ter que ficar vivo para contar uma história e eu vou te ajudar. A gente vai fazer esse livro juntos, de Irmã Dulce. Ele ainda, sabe, naquela situação para entrar no coma. Ainda não tinha escrito? Não, isso foi ele pedindo para morrer de tanto sofrimento que ele estava. Foi um problema gastrointestinal que piorou. Olha, foi muito. Não vamos contar a história de meu pai, não, porque dá outro livro. E daí ele entrou num problema de sepse e por mistério e por medicina ele sobreviveu. Tem uma história no livro que conta como foi esse encontro da ciência. Sepse, para quem está nos ouvindo e não sabe exatamente o que é, uma infecção generalizada, né? Com uma bactéria muito resistente que foi difícil debelar, foi um problema, mas por questões de uma excelente medicina ele reconhece a ciência como a forma Nesse dele caso se não expressar. foi o milagre de Irmã Dulce, foi a ciência. Olha, dentro do livro tem uma coisa que é muito interessante, porque teve a visita de Maria Rita, que levou o relicário de Irmã Dulce, um relicário que hoje está no Vaticano. Isso está no livro, foi uma coisa muito bonita, o reconhecimento de Maria Rita em relação a meu pai. E quando meu pai saiu do estado de coma, que foi para o hospital, não tinha como ter alta, porque ele era um paciente com uma bactéria de uma resistência que poderia voltar para a UTI se não tivesse condições de debelar. E aí aquela visita fez muito bem a meu pai. Ela levou uns santinhos, aí meu pai distribuiu pelo andar todo do hospital em reconhecimento. Meu pai tinha muito vínculo com a obra. Inclusive tem um depoimento dele no livro que diz que o livro foi a forma mais apropriada para agradecer por tantas graças alcançadas. Exatamente. Possivelmente ele estava já dando esse recado. Esse aí, foi né? um dos. Ele mesmo ficou surpreso, porque foi um efeito do amor, sabe? Eu acredito que a cura, que é a capacidade de urgência, de resposta ao amor, aconteceu A gente naquele não sabe momento. se a ciência ajudou a fé ajudou a ciência, o fato é que ele esticou, E aí né? ele
ele levou aquilo, e Maria Rita foi ainda mais generosa e falou, doutor Almério, você vai levar para sua casa e na hora que você se sentir pronto, você me devolve. Isso está no Vaticano agora. Quer dizer, meu pai foi um mensageiro, de certa forma. Quer dizer, ficou na mão dele para depois ir para outro lugar hoje sagrado. Guardião. Então, isso é isso, obrigada pela palavra, o guardião de algo muito valioso para os tementes, né? Os fervorosos. Ele não era religioso. Ele era um agnóstico que respeitava todas as religiões, mas ele tinha uma fé na vida inigualável. Como é que ele expressa no livro essa superação de Irmã Dulce? Porque Irmã Dulce também foi um exemplo de superação o tempo todo, não é? Ela com problemas sérios de saúde, me parece que só tinha um pulmão funcionando, não é? Já nos últimos dias de vida, nos últimos anos de vida dela, e se superava sucessivamente. Meu pai costumava dizer, inclusive em entrevista, que eu fui jornalista na época que ele, no veredito que você estava presente, você em outra área, né, Jefferson? Ele dizia que ela era fora do comum. Ela era uma pessoa fora do comum, era a palavra que ele encontrava para dizer. Ele não costumava falar que ela era um milagre inexplicável da medicina, porque a medicina ajudou muito ela a ficar viva. Se existe caminho de salvação, também a medicina fez esse papel importante, porque se usou de tudo que era de mais atual, de mais tecnologicamente orientado. Se você ler o livro hoje, as pessoas vão dizer, mas isso aqui não se usa mais. Mas na época era o que era o estandarte. O que, por exemplo? O equipamento que vinha dos Estados Unidos para fazer uma UTI móvel. Praticamente se criou o sistema Home Care com Irmã Dulce. Olha. Os remédios, os antibióticos que estavam sendo testados, ela foi, não cobaia, mas ela foi a paciente eleita para e dava resultado. Se não dava resultado, mudava para outro. Então, a equipe médica era uma equipe aberta para o mundo. Hoje em dia, a gente vê esse mundo sem fronteiras. Meu pai abriu esse mercado, entre aspas, né, de se comunicar com o mundo para trazer o que era melhor para a Irmã Dulce. E ela abria portas. Irmã Dulce realmente é uma mulher hoje santa, que tem tudo para estar nesse momento do lugar dela, né? Na santidade dela, porque ela conseguia fazer o que ninguém conseguia. Meu pai ficava impressionado com isso. Tipo, época do período de Collor, que todo mundo ficou sem dinheiro e tal, ela tinha um telefone que falava com Deus e o mundo, literalmente. Conseguiu falar com Zélia Cardoso de Mello. Meu pai põe isso com muita veemência, porque ele estava na hora, ele testemunhou isso. Legal que é um testemunho. E disse, eu preciso do dinheiro para pagar as contas do hospital. São pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver. E o dinheiro apareceu, sabe? Era assim, eu chego a ficar arrepiada, porque quando meu pai me contava, eu ficava... E aí o jornal não dava essa relevância. Sim, claro. Até uma amiga nossa, a Mara Viana, que também ajudou na digitação e tal, que também é jornalista, foi da TV. Nossa colega, nossa né? colega, Nessa época, até nessa época, é. Querida Mara. Querida Mara. E Mara a mãe falou, de Arthur. Isso. Aí, doutor Almério, mas isso aqui não saiu no jornal. Ele falou, mas não precisa sair no jornal. Está saindo do meu testemunho. Eu que estou te falando isso, entendeu? Porque ele tinha noções que nenhum jornalista cobriu. E essa relação o último suspiro dela. Essa relação de confiança que existia entre Irmã Dulce e doutor Almério, como é que foi cultivada essa relação? Ele conta também? Muito, porque eles se encontraram no consultório médico dele e como uma paciente que tinha um problema pneumológico. E ele identificou e chegou até uma conclusão que ele até fala que possivelmente ela pode ter tido tuberculose e ficou com a cicatrização, porque ele viu algo e tal. E daí ele já estava no Hospital Santo Antônio como médico voluntário. Meu pai era médico voluntário e também professor dos ambulatórios, passava os pacientes junto com os estudantes. Meus irmãos, Almério Júnior e Adelmo Neto, eram alunos dele e depois se tornaram assistentes médicos de Irmã Dulce por conta da equipe que se tornaram os três. Almério Júnior, inclusive, faz a ilustração da capa do livro, não? Exatamente. Minha ideia como editora era que... A Adelmo Neto também faz ilustração muito bem, mas são ocupadíssimos, né? A gente fizesse um livro que eles fizessem ilustrações para colorir, para que as crianças também tivessem contato mais com a obra. Mas a gente preferiu ficar só na ilustração, que foi o que deu. Mas voltando, então... Com a relação com a Irmã Dulce, era assim, de muita intimidade. Meu pai acordava 6h30 da manhã para vê-la. Era a primeira paciente do dia.
Aí ficava até as 10h30 lá, aí tinha a hora do café, que tinha a varanda, eles com o doutor Tassiano, não sei se vocês lembram também, que foi fantástico, o diretor, muito amigo de meu pai cita muito ele, e assuntos também que ele estudou a respeito. Não é um livro só ele falando sobre a experiência dele, mas a experiência de outras pessoas, né? Ele teve esse cuidado de dar uma visibilidade maior. Mas é um depoimento mais de médico ou um depoimento de alguém que era mais do que um médico? Tem muita informação sobre os episódios que ele teve que atuar para mantê-la viva? Tem uma seção que é a paixão, porque ele dividiu em Irmã Dulce Santa dos Pobres, que o médico é a santa, que a gente até que deu esse nome, porque ele queria testemunho da obra, paixão e canonização. Na paixão conta tudo isso, como foi o passo a passo até o último suspiro. Do ponto de vista médico, quem lê vai dizer isso não se usa mais, porque realmente já passou, é outra medicina. Inclusive, ele questiona muito essa medicina tecnologicamente orientada sem a humanização necessária. Meu pai era um homem muito humanista em tudo que fazia, na arte, na cultura. Nossa veia junto, eu e ele, a gente se encontra nas águas das palavras e da cultura e da arte muito. E todos nós, né? Porque meu irmão também é artista, Almério Júnior, todos nós amamos muito a arte. E nesse livro fala da parte da medicina em si e desses relatos muito curiosos da vida dela, inclusive da obra dela, antes dela se tornar a Irmã Dulce, o que é que ela fazia antes. Bibliografia existem, muitas bibliografias, mas ele trouxe o lado da personagem. Eu ajudei, claro, por ser a editora, a trazer esse mundo mais lúdico, essa imaginação mais prodigiosa da personagem, que ela é riquíssima, né? Então, ele adorou fazer isso, até o Prêmio Nobel da Paz, como foi que ela não conseguiu ser a escolha da época, e sim, Madre Teresa de Calcutá. Então, ele foi estudar uma, estudar outra, disse que era impossível não ter sido Irmã Dulce, sabe? Ele defende, assim, veementemente. Apesar do seu pai ter sido agnóstico, ou seja, não era uma pessoa religiosa, apesar do respeito a todas as religiões, como você destacou, ele, no livro, expressa algum sentimento no sentido de que percebia sinais de que, de fato, Irmã Dulce era uma figura especial, uma figura que transcendia nós aqui, humanos convencionais, ou seja, uma figura que tinha tudo, de fato, para se tornar santa? Esse é um fato curioso, Jefferson. No livro, eu que achei essa reportagem, porque eu também fucei junto, né? Minha mãe ajudou muito, minha mãe foi a fiel escudeira. E tem uma parte que diz, até um jornalista falando com meu pai, ele nem lembrava disso, que ele levou o laudo do laboratório de Irmã Dulce para a Faculdade de Medicina. Ele falou, olhem aqui para esse laudo aqui, esse exame laboratorial, o que é que vocês acham desse paciente? Aí cada um disse, né? Ele levou isso para os amigos, não foi nem para os alunos. Os colegas falaram, poxa, está péssima, já está na hora de ir embora. Como é que pode estar viva uma pessoa desse jeito? Aí ela falou, mas está, é minha paciente, é a Irmã Dulce. Todo mundo ficou bem assombrado em ver que ela, com todas aquelas condições adversas, estava de pé. E meu pai chegava no hospital, estava ela com a vassoura, um rodo na mão, tirando a água, porque disse que choveu, ela tinha que deixar tudo limpo para os pacientes. Ela era uma mulher incrível, fora do comum, como meu pai dizia. Não era desse mundo que a gente põe tanta dificuldade para as coisas acontecerem. Ela fazia tudo para acontecer. Isso é ser humano no seu estado da arte, né? O que se torna, no caso da religião, uma santa. Sim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre medicina, embora eu esteja falando com uma jornalista aqui, mas, claro, filha e irmã de médicos, né? Você falou do caráter humano do doutor Almério. Quem teve contato com ele sabe que isso era uma marca muito, muito forte dele, mas assim, essa avaliação, por exemplo, de um paciente que está perto do fim, às vezes o olhar da medicina é muito frio, né, gelado, nada humano, não? Mas assim, a existência de um pai como o seu, que acordava às 6 horas da manhã para visitar a primeira paciente dele, marcou de alguma maneira... Eu estou fazendo uma pergunta já sabendo a resposta, né? Que eu queria ouvir esse depoimento de uma filha de um médico que fez uma escolha diferente do que muitos médicos, muitos profissionais da medicina fazem, de priorizar o dinheiro, o sucesso material, etc.
De que maneira a figura do seu pai marcou tanto você, que é uma jornalista e hoje faz esse livro, seus dois irmãos, que embora tenham também uma pegada artística, mas também foram para a medicina. Essa medicina, o que é que ela tem de diferente em relação à medicina argentária? Meu pai que usava essa expressão mercenária, né, que só pensa em dinheiro. Marcou muito, tanto por ser meu pai e minha mãe, essa dupla incrível, né? Se minha mãe estivesse aqui, vocês iam se cantar com ela. Eu sou também da área de comunicação internacional, eu sou tradutora simultânea, eu viajo o mundo e hoje no mundo sem fronteiras da internet, né? Com a pandemia a gente hoje fala com o mundo inteiro, traduzindo remotamente. Isso moldou minha pessoa, porque eu sou ambientalista, sou voltada e trabalho com médicos na área de saúde mesmo, fazendo até trabalho de comunicação organizacional para trazer essa humanidade. E isso é muito importante, porque o médico precisa se voltar para o paciente na sua inteireza. Meu pai dizia que estavam esfacelando, né? Dividindo a pessoa em tantas partes que já não sabia mais quem era o todo, que era o ser. Então, isso moldou a nossa trajetória de vida. Nós somos todos humanistas e com essa visão para o próximo. E meu pai ia de domingo a domingo ver Irmã Dulce. Dia de semana tinha uma ambulância que ia buscá-lo, porque de lá ele já partia para os hospitais, que ele era bem atuante, era professor da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina, e de domingo ele levava as crianças. Então, nós temos hoje 4 médicos dos netos, porque também foram influenciados por ele. Meus irmãos, né, temos também da área de arte e cinema, porque também a gente tem essa veia cultural forte na família, e também a advocacia, que meu irmão mais velho é advogado. Mas, assim, sempre foi pautado no olhar, no ser inteiro, sabe? Meu pai sempre buscou isso. Ele não admitia uma medicina que não olhasse o ser humano. E ele dizia, eu não sei fazer nada alinhavado. Eu prefiro estar aqui com poucos pacientes, mas que eu olhe esse paciente como um todo e consiga vê-lo como um todo, ouvi-lo como um todo. Será que foi a Irmã Dulce que fez o Dr. Almério enveredar por esse caminho, ou é uma coisa que já estava mesmo na essência dele? Eu acho que foi um encontro de águas. Meu pai sempre foi assim, desde que ele era muito jovem, e os alunos adoram ele, porque ele também era um professor inteiro. Ele era aquele que passava o olhar. Se você falar com os alunos de meu pai, que hoje são médicos, dizem, ele foi um professor maravilhoso, porque ele era assim, ele também era um pai inteiro. Ele era ocupadíssimo, mas quando estava com a gente, estava inteiro, sabe? E eu acho que Irmã Dulce só fez potencializar essa inteireza. E olha só, o livro tem uma pegada filantrópica, né? Porque a renda vai ser toda revertida para as obras sociais de Irmã Dulce, não é isso? No leito de quase morte de meu pai. E eu falei, pai, a gente vai fazer, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. E aí, quando ele voltou assim, ele continuou a trabalhar, ficou fazendo anotações, porque esse livro, ele é fruto do desespero também da pandemia. Ele falou, eu topo fazer, eu fui lá na casa dele, disse, agora não tem mais jeito. Ele pegou o Covid, já não podia ir para o hospital, para o consultório, que ele ainda era atuante, com 86 anos, 85 anos, meu pai ainda era médico de consultório. E eu disse, agora que você está em casa, você não é um homem de ficar em casa, você vai ter que dar sentido ao seu tempo. E a gente criou o livro no desespero da pandemia. Ele nasceu no desespero e foi feito no desespero. Ele escreveu em quanto tempo esse livro? Na verdade, ele já tinha anotações prévias. Minha mãe é uma excelente clipeira, assim. Fez uma clipagem maravilhosa de todas as notícias que aconteceram. Quando a gente viu, a gente já tinha um material estava o material rico. Pronto. E eu também comprei livros sobre o assunto, por exemplo, de Valber, nosso colega. Eu falei, pai, eu vou te dar de presente um livro de Carvalho, que lançou um livro livrão belíssimo. E Valber também vibrava. Poxa, doutor, está prestes a lançar o volume 2. Segundo volume. Ele só faz isso na vida, não faz outra coisa a não ser pesquisar. Pois é, e outro incrível também que faz um trabalho. Esse aí sim foi tocado por Irmã Dulce e mudou radicalmente agora, né? É outro Valber. Eu gostaria até de conversar com ele. Vou ver se ele vai estar lá para me Carvalho. Porque no dia, aí voltando, então o livro nasceu nessa situação de que já tinha uma sementinha germinada. Quando veio a pandemia, ela eclodiu, né? E ela germinou de vez e foi... Meu pai não viu a obra pronta porque ele morreu antes. No dia que eu levei, porque eu era editora, que tinha que estar... Peraí, tá faltando mais alguma coisa. Eu falei, pai, editei tudo que você falou foi contemplado, porque ele não digitava. E por isso Mara, que ajudou a digitação, e eu incluindo coisas e dando mais consistência. Aí ele, no dia antes dele ir para o hospital, para não voltar mais, ele disse, minha filha,
prefiro não ver a obra. Eu estou muito mal, eu não quero ver essa obra desse jeito. Que ele não queria, todas as vezes que ele viu a obra, ele estava no desespero para viver, e ali ele já estava no desespero para morrer. Então, eu fui para casa abatidíssima. Na madrugada eu tive que voltar lá, porque foi a hora de levar para o hospital. E aí ele acabou indo embora de uma vez mesmo. Já está no mar, né? Ele preferiu ir para as águas. E aí o livro ficou pronto com a gente em lágrimas, porque ele morreu, mas aí eu sonhei com ele dizendo, o livro tem que sair, e vai sair no dia 13 de março, e vai ser, como ele já tinha dito, todo revertido para a obra. Ele já estava disposto até mesmo a pagar por isso. Mas, mais uma vez, a irmã Dulce tem, né, a Santa Dulce, o dinheiro veio ela de atuou fontes aí, apareceu mais uma vez o dinheiro. Maria Rita, mais uma vez eu agradeço que Maria Rita tomou para si a responsabilidade de fazer acontecer. Falou, Jaqueline, seu pai vai ter o sonho realizado. A gente vai fazer esse livro. Então, legal. Foi bonito esse encontro, né? Jaqueline, a gente está conversando aqui com a jornalista Jaqueline Moreno Machado, que é filha do autor do livro O Médico e a Santa, escrito aí por Almério Machado, que acompanhou a irmã Dulce durante tantos anos, até os últimos dias dela. E o livro está previsto para ser lançado amanhã, não é isso? Como é que o público pode ter acesso a essa obra, Jaqueline? Ótima pergunta, porque eu também fiz essa pergunta. Muita gente quer comprar já. Jaqueline, meus irmãos também. E aí eu liguei para a Oside, porque a Oside, que, como ela vai ficar com todos os exemplares, a gente não vai ter acesso, não vai vender nem nada, porque tudo vai ser revertido, vai estar no dia do lançamento, dia 12 de agosto. Vai ser lá mesmo na Oside? No Vitória Boulevard. Não, é um shopping também que eu agradeço muito a generosidade. Vitória Boulevard. Colocou a sala de convivência, o espaço de convivência. Não é nem assim dizer que tem uma livraria lá. Eles cederam um espaço mesmo de convivência, e a gente vai fazer uma roda de conversa. Vai ser muito interessante. Vou ver se o Valber vai. Vamos também. Quem sentar numa cadeira de balanço que eu vou levar, que tem história. Essa cadeira de balanço, eu comprei numa dessas quase mortes do meu pai. Eu falei, eu preciso do equilíbrio. E comprei a cadeira. Essa cadeira me acompanha por resto da vida. E a gente vai, quem sentar na cadeira vai contar histórias que lembram, tanto de irmã Dulce quanto de meu pai. Coisas que a gente lembra, sabe? Memória. Esse livro é fruto de memória. E depois do lançamento, a Oside vai disponibilizar na lojinha deles, online. E aí tem o Pix, tem tudo direitinho. A gente pode depois divulgar com mais clareza. Manda para cá que a gente divulga, com certeza. Vou pedir para a gente fazer isso, porque eu não tenho ele aqui em mãos, porque ele não está sendo ainda disponibilizado. Então, ainda. Vamos passo a passo, né? Para não atropelar aí as pessoas não entenderem. Então, quem quiser comprar um livro e saber das histórias do livro vivo, porque como meu pai morreu e não viu o livro, eu digo que o livro nunca vai morrer. Ele é a arte em movimento. Então, quem quiser saber sobre esse livro vivo, compareçam dia 12 de agosto, 15 horas, no Vitória Boulevard, que fica no corredor da Vitória, onde tem um Rede Mix. Assim, tem estacionamento, não vai ter problema nenhum. No primeiro piso, às 15 horas, a gente vai estar lá esperando todo mundo com muito amor. Para o lançamento do livro O Médico e a Santa, do Dr. Almério Machado. Jaqueline, muito obrigado, parabéns pela obra, fantástico aqui o papo que você teve conosco, emocionante. E é isso aí, conte com a gente sempre. Um prazer recebê-lo aqui. Eu também agradeço muito e deixo aqui uma dica. Queiram saber quem é ou como foi a história do encontro de meu pai com as netinhas, Marcela e Sara, com o papagaio de irmã Dulce. É lindo esse final. Está muito delicado, porque tem esse momento de poesia também. Legal. Jaqueline Moreno, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você. Até uma próxima. Agora, 7:55 na Tarde FM. A Tarde FM.